Meus amigos, o que está acontecendo com o Brasil é uma verdadeira reviravolta. E eu te pergunto, com tantos aliados de esquerda caindo, você acha que Lula conseguirá manter o apoio político até o fim do seu mandato? Responde aqui para mim nos comentários sim ou não. E aproveita para se inscrever no canal, pois esse é um canal independente que te mostra as mais importantes notícias sobre esse mundo político e tudo que ocorre por trás dos bastidores, aquilo que a mídia não te deixa tão claro, a gente traz para você. E não esqueça de caprichar naquele meu joinha para ajudar no meu trabalho. Gente, olha, o desespero da esquerda está atingindo níveis críticos e acreditem, o cenário é de caos total. No vídeo de hoje, eu vou te contar como que o Lula tá vendo seus aliados afundarem rapidamente e como, pasmem, até a Globo entrou nessa polêmica. Isso mesmo, pode ser o fim da esquerda como conhecemos, né? E a incompetência, talvez a ganância, talvez a falta de inteligência do governo estão cravando a própria queda. O mais terrível é que os opositores não precisam nem se esforçar. A esquerda, ela tá se afundando sozinha. E não para por aí. O STF continua aí sendo acusado de perseguição implacável. Agora, vetaram até Tarcísio. Isso mesmo, o homem que já está se mostrando um verdadeiro plano de governança em São Paulo. Mas o golpe mais surpreendente veio com Marçal. Em uma jogada inesperada, a justiça expulsou o partido de Marçal. Gente, eu vou mostrar para vocês, a situação está ficando cada vez mais desesperadora para o governo do Lula. Parece que todo mundo que toca-se ali na esquerda se queima. Perceberam isso? Mas como se isso já não bastasse, vem aí mais uma bomba. Os Estados Unidos, eles estão pressionando o Brasil para a volta do X, o antigo Twitter. E isso promete trazer Elon Musk de volta ao jogo. E quando ele volta com tudo. O bilionário já começou até a mexer dentro da Globo, gente. E isso daí pode ser caminhar para o fim do jornalismo também, né? Será que se o Lula cair, a Globo cai junto? O que vocês acham? Será? Eu acho que deu ruim para todo mundo, hein? Mas eu vou trazer aqui para vocês, você deve estar se perguntando, será que tudo isso é exagero? Será que isso tudo é sensacionalismo? Mas não, meus amigos. Vejam bem, todos ligados ao Lula estão se dando mal de alguma forma. E por mais que o governo esteja perseguindo opositores, como ele está sendo acusado, né? Tudo isso está deixando ele cada vez mais exposto. A perseguição, que pode parecer muito intensa, contra até os seus próprios aliados, podem se transformar em opositores. Delações podem começar a aparecer. E, meus amigos, tudo isso pode estar caminhando para uma reviravolta muito grande no partido da esquerda e no Brasil. O governo, ele pode estar desmoronando. E eu duvido muito que, se isso acontecer, eles consigam se reerguer novamente, tá? Então é gravíssimo tudo isso que está acontecendo, né? Tudo que está sendo orquestrado aí pelo governo. Ao invés de focar no bem do povo, parece estar mais preocupado em se manter no poder, custe o que custar, não é? E se preparem, porque os próximos dias prometem ser os mais explosivos que já vimos. E claro, né? Você vai acompanhar cada detalhe aqui no nosso canal, no Ana Paula Notícias. Então já deixa o seu like aí, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, porque a casa tá caindo. E se você piscar, pode perder o próximo capítulo dessa novela política que tá sacudindo o Brasil. Bora lá? Então eu vou trazer aqui para vocês, gente, olha só. Eu vou trazer a primeira polêmica, e hoje o assunto é polêmico, hein? É extremamente preocupante, porque estamos diante aqui de mais um capítulo que foi chamado de perseguição implacável do STF e da esquerda contra aqueles que ousam talvez se posicionar de forma diferente. E sabe quem é o alvo da vez? O governador Tarcísio de Freitas, que tentou implantar uma medida de saúde pública e proteção animal, mas teve sua lei de castração de animais derrubada pelo STF sobre a justificativa, sob a justificativa aí de dignidade animal. Vamos falar a verdade aqui. Até onde isso faz sentido? O STF realmente está preocupado com os animais? Ou isso é mais uma manobra política para minar as ações de um governo que representa a direita? Primeiro é preciso entender o que estava em jogo. Eu vou ler o trecho dessa matéria aqui agora para vocês,
que foi apresentada pelo colunista Paulo Capelli, pelo jornal Metrópolis. Olha o que ela trouxe. STF derruba a lei de Tarcísio sobre castração, dignidade animal. O plenário do STF decidiu seguir o voto do relator Flávio Dino para suspender a obrigação de castração em lei sancionada por Tarcísio em São Paulo. Segundo aqui a matéria, o plenário do STF formou maioria na sexta-feira 13 para derrubar parte de uma lei sancionada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que obriga a castração de cães e gatos no estado. Os ministros seguiram o entendimento do relator do caso, Flávio Dino, que apontou inconstitucionalidade e violação da dignidade animal. Abre aspas, observo que a lei estadual estabelece que os canis e gatis que realizam a atividade econômica de criação devem castrar todos os cães e gatos antes dos 4 meses de idade. Ocorre que estudos científicos demonstram que a castração precoce, generalizada e indiscriminada de cães e gatos, sem considerar suas características individuais, põe em risco a saúde e a integridade física desses animais, fecha aspas, disse Flávio Dino. Acompanharam o relator os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Carme Lúcia, André Mendonça, e a ação direta de constitucionalidade ela foi assinada pela Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de Estimação, Confederação Brasileira de Sinofilia e o Instituto Pet Brasil, a partir dos advogados Alfredo Migliori, Renato de Mello Almada e Ítalo Simeonato. E a lei é de autoria do próprio governo Tarcísio de Freitas, ela visa proteger os pets, determinando que tanto criadores e comerciantes devem oferecer alojamento compatível com o tamanho, o porte e a quantidade de animais. Além disso, ela proíbe exposição de pets em vitrine fechado ou em espaço que impeça sua movimentação. E eles também não podem ficar amarrados ou em qualquer situação que cause desconforto e estresse, por exemplo. O STF, dessa forma, só derrubará o trecho que envolve a castração, suspendendo os efeitos das expressões esterilizar cirurgicamente, esterilização cirúrgica e esterilizado cirurgicamente, contidos em dispositivos da lei. Sobre as outras medidas, a Corte determinou que a Assembleia Legislativa de São Paulo deu um prazo para que os donos e criadores se adaptem às novas regras. Abre aspas, lutamos pela criação responsável e técnica de cães e nossos criadores não podem ser prejudicados pelo desatino de algumas pessoas que não criam com responsabilidade. Para esses há de ser a lei implacável. Somos defensores da prática do bem-estar animal, assim como defendemos e nos colocamos à disposição para contribuir com uma política pública eficaz, não só no combate aos maus tratos, mas também no amparo e controle populacional dos animais de rua, que em sua esmagadora maioria é formada por animais sem raça definida. Daí a necessidade de uma lei justa e, acima de tudo, técnica, fecha aspas, diz o diretor da CBKC, Renato de Mello Almada. Gente, então assim, né, vamos entender aí o que estava em jogo. A lei de castração defendida por Tarcísio, ela tinha como objetivo controlar a superpopulação de animais de rua, proteger a saúde pública e promover o bem-estar dos próprios animais. A castração, ela é uma prática amplamente aceita e recomendada por ONGs e especialistas da área, justamente porque ajuda a evitar que cães e gatos sofram nas ruas vítimas de fome, doenças, maltratos. E aí o STF vem com a história de dignidade animal. Onde está a dignidade de milhares de animais que são abandonados, que poderiam ser salvos dessa triste realidade? Agora vamos aí ao ponto central dessa discussão. Essa decisão do STF, na minha opinião, né, fica a dúvida aí se realmente tem a ver com a dignidade animal ou com algo político, né? Pode ser, muitos acreditam aqui, comentário, que pode ser mais uma ação coordenada para enfraquecer os governantes que não seguem a cartilha da esquerda. Tarcísio de Freitas, que vem se destacando aí como uma liderança forte, ele é um alvo claro do sistema. Quando você tem um governador que está tomando atitudes firmes e populares, o que eles fazem? Talvez eles atacam, talvez eles comecem a derrubar leis, né, em forma de perseguição, não é mesmo? Disfarçado de perseguição, né? Questionam suas ações e usam falso pretexto de proteger algo ou alguém. Então, no fundo, sabemos o que pode estar por trás disso, né? Talvez a manutenção de um poder, de um controle. E a esquerda, com o apoio, talvez, do STF, como muitos acreditam, pode estar, sim, perseguindo, né? Contra quem representa valores conservadores
e uma gestão que foge dos interesses ideológicos deles. Não é a primeira vez que vemos isso, já vimos essa novela acontecer diversas vezes em diferentes esferas. Quando alguém da direita propõe uma mudança significativa, logo vem uma medida que visa o bem comum, sempre surge um impedimento judicial ou uma interferência democrática. Será mesmo que o STF, né, ao julgar, está preocupado com a dignidade animal? Ou será que eles estão apenas jogando um jogo político? O que vocês acham? Vocês acham que o STF está envolvido com a política? Ou vocês acham que o STF, eles julgam com base na lei de fato? Vão comentando aí. Muita gente perguntou: onde estava o STF quando verdadeiros absurdos contra a dignidade humana foram cometidos? Quando vimos direitos básicos sendo violados? Quando escândalos de corrupção destruíram setores inteiros do país? Onde estavam os defensores da dignidade? Muita gente aqui está questionando, internautas aqui, né, na internet, e eles dizem, né, quando é para interferir em uma lei de controle de animais, aí sim eles aparecem com toda a força e rapidez. Então a castração de animais é uma medida eficaz, recomendada, essencial, e a gente precisa entender aí, o que vocês acham? Agora, um outro tema que eu vou trazer aqui para vocês, gente, é mais uma polêmica, né? Eu trago um tema aqui que tá gerando muita polêmica, na verdade. A justiça determinou a expulsão, o despejo do PRTB, que é o partido do candidato Marçal, que é candidato aí a São Paulo, né? E o motivo, pasmem, 3 meses de aluguel não pagos de salas comerciais, segundo o proprietário. E eu vou trazer aqui para vocês que isso gerou uma repercussão na internet, inclusive dentro dos próprios brasileiros que apoiam aí o partido de direita, que apoiam o Pablo Marçal, que levantou algumas dúvidas em relação a isso. E eu vou trazer a matéria e quero saber o que vocês pensam. Olha só, essa matéria saiu pela Folha de São Paulo, traz o seguinte título: Justiça determina despejo de partido de Marçal em São Paulo. PRTB não paga aluguel de salas comerciais há 3 meses, segundo o proprietário. A juíza Paula da Rocha e Silva, da 36ª Vara Civil da Justiça de São Paulo, determinou o despejo do PRTB das salas comerciais e que funciona o seu diretório estadual, localizadas em prédio no bairro de Indianópolis, na zona sul da capital. Cabe recurso à decisão. O partido tem o candidato Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. Segundo a decisão, a sigla tem que deixar o espaço em que funciona a sua sede até o dia 24 de setembro. E a empresa, que é proprietária do espaço, protocolou uma ação em que afirma que o PRTB não paga aluguel nem IPTU há 3 meses. Com isso, a dívida atual é estimada em mais de 163 mil, incluindo uma multa de 60 mil correspondente a 3 vezes o valor do aluguel. O PRTB foi notificado extrajudicialmente no dia 22 de agosto, mas não deu resposta. O responsável pelo contrato no PRTB é Leonardo Alves de Araújo, mais conhecido como Leonardo Avalanche, presidente do partido e principal fiador da candidatura de Marçal. Como revelou a coluna, o Avalanche, ele recebeu ordem de despejo da mansão que aluga em Goiânia com sua esposa. Os proprietários cobram 334 mil na justiça, 175 mil referente a aluguéis atrasados, 6.500 de reembolso de IPTUs pagos por eles e 153 mil a título de multa por ocupação irregular do imóvel, correspondente a R$1.000 por dia. Eles também relatam mensagens ameaçadoras de Avalanche via WhatsApp. Abre aspas, se você ficar aí perturbando minha mulher, acho melhor você chamar mais gente, que você vai ver meu batalhão aí. Fecha aspas, enviado em fevereiro após tentativa frustrada de realização de vistoria. A Folha mostrou no início de agosto um áudio na qual o Avalanche disse manter vínculo com integrantes do PCC, maior facção criminosa do país, e após ter dito que se sentia constrangido pelas acusações contra integrantes do seu partido de elo com criminosos e que, se pudesse, afastaria Avalanche do PRTB, Marçal reatou publicamente com o dirigente no começo do mês, afirmando que tem lealdade a ele e negou que esteja mantendo distância. Então, assim, gente, o jornal trouxe essa matéria, a gente está aguardando aqui o Marçal se posicionar a respeito disso para poder trazer para vocês, mas vamos refletir aqui junto algumas repercussões negativas que geraram em relação a isso, né? Teve aqui uma seguidora que colocou que se realmente foi isso que aconteceu, e de fato, porque a gente tem que ouvir as duas partes e entender o que está acontecendo, né? Isso é um risco, né? Afinal,
Se o partido nem a sede consegue administrar, como almejar maiores responsabilidades no cenário político? Muita gente questionou aí que precisamos entender, porque isso pode ser um problema maior que inadimplência. A falta de pagamento por 3 meses levanta questões sobre a organização financeira do partido e, por consequência, sobre a gestão aí do Marçal. Um candidato que quer ser visto como uma liderança séria e preparada não pode deixar que um assunto como esse passe despercebido. Mas claro que a gente olha, né, durante as críticas que a gente está vendo aqui, isso aqui, críticas de pessoas de direitas, tá? A gente tem que olhar os dois lados e entender toda a história, porque a gente sabe que a mídia tá atacando o Marçal. Se ele soltar ali um pum, vai virar um escândalo que vai ficar a semana inteira, como se fosse o pior crime obtido. Isso é um fato e a gente sabe que funciona dessa forma, né? Então precisamos ter muita cautela, tá, gente? Com o que a mídia tá expondo, até pra gente poder entender de fato o que tá acontecendo e conhecer aí todos os candidatos. Então, muito cuidado com as matérias. Eu trouxe essa justamente pra gente refletir um pouquinho sobre isso. Já ouviu o outro lado da história? Já ouviu o lado do Marçal? E outra, né? É um problema aqui que foi do partido, não do candidato em si, tá? Então é bom separar também isso daí. Vão comentando aí, a gente vai acompanhar. O Marçal, ele não deixa, ele não foge da raia, como diz aí, né? Ele não foge do fogo, ele geralmente se posiciona, então vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito disso. Enquanto isso, gente, vou trazer aqui para vocês uma polêmica, que essa sim é uma polêmica grande que eu quero trazer para vocês. Governo nega que haverá confisco de dinheiro em conta bancária. Saiu aqui no Jornal Metrópolis pela colunista Maria Eduarda Portela e também Daniela Santos que uma das medidas de compensação financeira em decorrência da desoneração da folha é a transferência de recursos esquecidos para a União. E o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segundo a matéria, esclarece que não haverá o confisco de dinheiro depositado em contas bancárias como forma de compensação financeira em decorrência da desoneração da folha de pagamento. O posicionamento do Executivo ocorre depois que o Congresso Nacional aprovou uma proposta para a retomada gradual da oneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e municípios. E um dos pontos do texto também prevê forma de compensação financeira por causa da falta de arrecadação. Uma das compensações prevista é a transferência de recursos esquecidos em instituições financeiras para a União. Pela matéria aprovada na Câmara dos Deputados essa semana, os cidadãos terão o prazo de 30 dias a partir da publicação da lei para retirar o dinheiro esquecido. Depois desse período, os valores serão incorporados de forma definitiva ao Tesouro Nacional. Abre aspas, projeto de lei 1847/2024, discutido e aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados, trata de valores que cidadãos ou empresas esquecerem em algum banco, consórcio ou outra instituição e não foram reclamados ou movimentados por mais de 25 anos, fecha aspas, enfatiza a Secretaria de Comunicação Social da Previdência da República, abre aspas. O objetivo do projeto de lei é a incorporação desses valores pelo Tesouro Nacional após 30 dias da publicação da lei. No entanto, isso não significa que os cidadãos perderão o direito a esse dinheiro. O Ministério da Fazenda publicará um edital no Diário Oficial da União com informações sobre esses valores e o recolhimento poderá ser contestado pelos que tiveram direito, fecha aspas, complementa o governo do Lula. Então, assim, gente, eu vou trazer aqui minha opinião para vocês, eu quero ver se vocês concordam. Essa notícia, ela tem causado, assim, muita preocupação, porque o governo negou que haverá confisco de dinheiro em conta bancária, segundo o jornal. Né? Eles estão dizendo que não é confisco, mas a verdade parece ser bem diferente. Uma das medidas que o governo está considerando para compensar a desoneração da folha de pagamento é a transferência de recursos esquecidos para a União. E eu pergunto a vocês, será que estamos sendo enganados mais uma vez? Porque, gente, pensa aqui comigo. Vamos ser realistas. O governo está tentando disfarçar a gravidade da situação, chamando isso de compensação financeira. Mas, no fundo, o que está acontecendo é uma tentativa de tomar dinheiro que está nas contas bancárias. Dinheiro que, diga-se de passagem, é dos cidadãos. Ao longo dos anos, muitos de nós, eu, você, qualquer um de nós, podemos ter esquecido pequenos valores em contas antigas. E o governo está de olho exatamente nisso, por esse projeto de lei aprovado. Agora, eles dizem que não é confisco. Mas se o dinheiro sai da sua conta
vai para a União sem o seu consentimento. O que é isso se não confisco? Responde aí para mim, né? E esse tipo de ação, ele mostra como o governo está disposto a fazer de tudo para tapar aí buracos que ele mesmo cria na economia. Eles tentam suavizar a mensagem dizendo que é dinheiro esquecido, como se isso minimizasse o impacto da medida. Mas falando aqui a minha opinião para vocês, né, vamos falar aqui ser sinceros. Quem tem o direito de decidir o que fazer com o nosso dinheiro é o governo? Ou somos nós, os verdadeiros donos dessas contas? Quando o governo passa a usar recursos que pertencem ao cidadão para compensar suas próprias falhas de gestão, isso é um sinal de que estamos indo numa direção errada. O mais preocupante é que o governo está agindo de maneira sorrateira. Primeiro negam que haverá confisco, depois justifica que o cidadão, conforme a matéria aqui do jornal, né, ele poderá acionar a justiça, mas acionar a justiça por um dinheiro que é seu? Como assim, né? Desde quando o erro de um governo deve ser compensado com o dinheiro dos cidadãos? Então, a gente vê, assim, uma tentativa de minimizar a gravidade do caso, mas todos sabemos que isso é uma manobra política para evitar usar a palavra que realmente define a situação. Para mim, isso é um confisco. A estratégia aqui é clara. O governo, ele criou um problema, no caso aí a desoneração da folha de pagamento, sem um planejamento adequado, sem ter uma visão clara de futuro. Depois ele está tentando resolver. Mas a forma de resolver isso, usando o dinheiro da população, tudo isso, claro, sem admitir publicamente que estão pegando dinheiro que não é deles, e ainda pior, usando um discurso confuso para que as pessoas não percebam a gravidade da situação, é assim que o governo está disfarçando suas verdadeiras intenções? Então a gente fica bem preocupado, né? E tem mais, gente, isso abre, na minha opinião, um precedente perigoso. Se tiver algum advogado aqui nos assistindo, responde aí para mim se é isso mesmo ou não, se pode ser isso ou não, eu posso estar enganada. Mas se o governo começa, né, a pegar os dinheiros esquecidos, quem garante que amanhã não será o dinheiro em contas ativas que estará na mira? Hoje são os valores não utilizados, amanhã quem sabe? Isso mostra fragilidade na economia, desespero do governo em encontrar soluções rápidas, mesmo que para isso precise recorrer a medidas arbitrárias. O que está em jogo aqui é a confiança do cidadão brasileiro no sistema. Quando o governo começa a mexer no dinheiro do povo, sem transparência, sem explicar de forma clara suas intenções, isso gera desconfiança. E um governo que não respeita o direito de propriedade está caminhando para uma crise muito maior do que a econômica. Está caminhando para uma crise de confiança e legitimidade. Essa é a minha opinião sobre esse caso, eu queria saber a de vocês, né? Vão comentando aí, enquanto vocês comentam, eu vou trazer mais uma bomba, né? Então teve essa daqui. Agora vamos falar um pouquinho do papel aí do Elon Musk na demissão do Boninho da Globo. Gente, pasmem. Pasmem, porque isso daqui é grave. Isso daqui repercutiu de uma forma gigantesca. Vocês não têm ideia do quanto isso está repercutindo na tarde de hoje, né? E eu vou trazer aqui para vocês agora, para vocês entenderem um pouquinho desse nível de problema, dessa complexidade dessa matéria, dessa repercussão. E, mais uma vez, a Globo se encontra no olho do furacão. Dessa vez com a polêmica demissão do Boninho, um dos grandes nomes da emissora. E qual é o motivo? Muita gente acredita que é o suposto envolvimento do Elon Musk revelando o lado, até o jornal colocou, o lado bolsonarista de armário do Boninho. Mas o que isso realmente revela sobre a Globo, se realmente foi isso que aconteceu, né? Para muitos confirma o que já pensam há tempos. Será que a Globo é uma emissora que tem alinhamentos com interesses políticos bem claros? Porque se a decisão foi isso, não tem como provar, né? Então vamos encarar os fatos. Há muito tempo a Globo vem sendo questionada de não ser uma emissora imparcial, de não esconder sua ideologia política. E parece que a demissão do Boninho teve aí um papel importante em relação ao Elon Musk. Eu vou trazer aqui para vocês a matéria, só para vocês entenderem um pouquinho, tá?
Olha só, saiu aqui no Diário do Centro do Mundo a seguinte matéria: o papel de Elon Musk na demissão do Boninho da Globo. Então eu vou ler um pouquinho para vocês. Uma das principais razões para a demissão do Boninho da Globo, segundo aqui essa matéria, foi o desempenho insatisfatório de uma bomba chamada Estrela da Casa. O reality musical que prometia ser um novo sucesso não decolou, e isso acabou pesando na balança, levando a direção da emissora a tomar uma decisão de mandá-lo embora. E parece que foi um alívio para a equipe, para os marinhos, porque Boninho deixa um legado aí na TV brasileira, claro, né? Mas parece que ele não se dava muito bem aí com o chefe, né, da emissora, tá? E recentemente, o que acontece? Dentro de algumas semanas, ele mandou um recado para o bilionário Elon Musk, em meio aos ataques do empresário ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, em torno do bloqueio do X. O Boninho parece que se posicionou colocando, abre aspas, Elon Musk, vamos falar sobre o X no Brasil, talvez eu possa te ajudar, fecha aspas. E 2 semanas depois, veio essa bomba aí que o Boninho foi desligado. Eu olhei vários jornais para tentar entender esse problema, o que está acontecendo, inclusive o portal do Léo Dias trouxe aqui sobre o caso também, e aqui diz que a verdadeira história por trás, segundo o Léo Dias, colunista, né, a verdadeira história por trás da demissão de Boninho. Eu li várias matérias para tentar entender, inclusive o posicionamento do Boninho, tá? E disse o seguinte: relação do diretor do BBB e a alta cúpula da Globo já estava desgastada e crise foi anunciada há mais de 2 anos. E aqui diz que ainda que o diretor da Globo, Amaury Soares, tenha rasgado elogios a Boninho no comunicado de sua dispensa, a verdade é que os dois não se bicavam e a relação entre eles já não era boa desde antes da promoção do ex-marido de Patrícia Poeta no ano passado. A situação de Boninho na emissora, que também não era lá satisfatória, piorou quando seu antigo desafeto virou o todo-poderoso do canal, ou seja, a saída dele acabou sendo boa para todo mundo. Isso é o que está escrito na matéria, tá, gente? Em 2022, o nome por trás do BBB não gostou de saber que o Som Brasil não iria ficar sobre o seu guarda-chuva. Boninho, que já andava perdendo força e moral dentro da emissora, acreditava que a nova reedição da atração seria uma forma de conter os rumores sobre sua possível saída da Globo. E com o fim do Mestre do Sabor, as críticas sobre Pipoca da Ivete e o mico que foi o Casa Kalimann, Boninho imaginava que um programa relevante como o Som Brasil poderia melhorar sua imagem, que sempre dividiu opiniões nos bastidores. E no ano seguinte, com a saída de Ricardo Washington e a escolha de Amaury Soares para o posto mais alto nos estúdios Globo, a batata de Boninho começou a assar com mais rapidez e eram cada vez mais fortes, e as conversas em torno da não renovação do contrato do diretor começou a chamar mais atenção do que o próprio BBB. E aí veio repercutindo sobre esse desgaste que Boninho já estava sofrendo na emissora. Aí, o jornal Caras, ele trouxe também uma matéria na qual Ana Furtado se pronunciou após o Boninho pedir demissão da Globo. Então, aqui já disse que ele pediu demissão. A apresentadora Ana Furtado, ela fez uma homenagem pro marido, que é o Boninho, tá? Que encerrou o contrato com a Globo após 40 anos de trabalho, gente. E aqui a apresentadora, ela fez a homenagem após ele anunciar que pediu demissão. Então, segundo o Boninho, ele foi quem pediu a demissão. O profissional trabalhou por 40 anos na emissora carioca, mas decidiu seguir outros rumores profissionais. Com isso, ele encerrou o contrato com o canal, apesar de ter recebido uma proposta para ficar. Nas redes sociais, Furtado fez questão de celebrar sua parceria com o marido e apoiá-lo nessa transição. Ela disse, abre aspas, meu amor, que orgulho de você, da sua trajetória, do seu talento, da sua estrela e principalmente do amor e respeito que você tem pela sua profissão. E como você utiliza seu dom para fazer tantas pessoas brilharem por todos esses anos. Onde quer que você esteja, estarei contigo aplaudindo e celebrando novos ciclos. Te amo, fecha aspas, disse ela. Já o Boninho ficará na Globo até o final de 2024, abre aspas, esse mês, informou a Globo em comunicado à imprensa, tá? Abre aspas, esse mês, a Globo iniciou conversas com o Boninho, atual diretor do gênero reality, para uma nova parceria com o talento artístico, com quadros e participações em programas e desenvolvimento de novos projetos. Mas Boninho optou por seguir atuando como criador, agora de forma independente, durante o período de transição. Boninho dirigirá o especial de Roberto Carlos e no fim do ano encerrará em comum um acordo com a Globo, o seu contrato. Fecha aspas. Então a Globo deu esse comunicado
e gerou uma repercussão. O Boninho também fez um depoimento sobre sua saída na Globo. Ele colocou assim, abre aspas, chegou a hora de voar solo, depois de 40 anos sendo TV Globo. Decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte do que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram. Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro. Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia. Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como aliás sempre foi nossa relação. Fecha aspas. Então, gente, a repercussão foi essa, né? Por mais que tenha alguns jornais dizendo que ele foi demitido, vocês viram aí oficialmente pela própria rede social do Boninho, que foi ele quem não quis renovar. Segundo ele, segundo a esposa dele, a Globo ofereceu, mas para a internet isso tudo pegou muito mal. Então surgiu essa repercussão, né? Muitas pessoas acusam a Globo dela não ter espaço para pluralidade de pensamentos. E é muito estranho tudo isso ter acontecido 2 semanas após ele ter enviado essa mensagem para o Elon Musk, né? Então, o que será que está acontecendo de fato por trás dos bastidores? Talvez nunca saberemos, mas o que está acontecendo é isso, né? Então, surgiu aí o Elon Musk, o nome dele veio de volta nessa bomba junto com a Globo, dizendo que ele é um bilionário e que a Globo talvez viu a ligação do Musk com essa polêmica e parece ser aí um espelho que reflete algo muito maior, talvez o medo que a emissora tem de vozes que questionem seu monopólio narrativo. Então muita gente trouxe sobre isso, né? Diz que o Musk trouxe à tona uma nova era de liberdade de expressão que a grande mídia tenta controlar e agora qualquer relação com essa figura pode se tornar motivo de censura velada e estão ligando isso ao caso de Boninho. Então é isso que está acontecendo na internet, mas o Boninho não negou nem nada disso pelo que eu vi, ele apenas se posicionou que ele tá com novos projetos. O que vocês acham? Respondam aí pra mim. Então sobrou até pra Globo a polêmica, o negócio tá tão quente, tá tão intenso sobre isso, que até a Globo caiu, né, nesse fogo aí que tá incendiando bastante. Agora uma outra informação que eu quero trazer pra vocês aqui, gente, pra gente encerrar o nosso boletim, e eu quero muito ouvir aí de vocês, né, é o que vocês acham de tudo isso. Olha só essa matéria que caiu aqui, dos Estados Unidos, que pressiona por liberação do X no Brasil. Saiu no jornal Poder 360, integrantes do Comitê dos Estados Unidos pedem que o STF reverta bloqueio do X. Então o Elon Musk foi lá, através da Starlink, pagou já a multa, o STF já desbloqueou a conta da Starlink, né? E o Chris Smith, do Comitê de Relações Exteriores, agora afirmou que as medidas da Suprema Corte são uma ameaça à liberdade de expressão. O deputado norte-americano Chris Smith, ele é integrante do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, ele pediu que o STF reverta a decisão de suspender o X no Brasil e o governo do Brasil, abre aspas, disse ele, tá? O governo do Brasil aumentou as apostas e atingiu um novo patamar, expandiu a perseguição à oposição política, removendo-a das mídias sociais, para a proibição de uma das maiores redes sociais de notícias do mundo, e tornando ilegal o acesso de brasileiros a ela, fecha aspas, disse Chris Smith. O deputado, que também é integrante e presidente do Subcomitê Global de Direitos Humanos da Câmara, participou de uma audiência no Congresso norte-americano para examinar os extensos abusos de direitos humanos no Brasil. Então vocês viram aí que a batata do Lula tá assando. Os Estados Unidos, ele geralmente não arrega, né, para ninguém. A gente vê que eles se posicionam e começaram a se posicionar contra isso. Será que isso vai ser o suficiente para o Alexandre de Moraes reverter a situação do X no Brasil? Veremos, mas parece que tá bem, a pressão tá bem grande para eles. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo carinho, beijo, se cuidem, fiquem com Deus, comentem aí o que vocês acham, compartilha bastante, se inscreve no canal e amanhã eu volto com mais polêmica, com mais informação, com coisas e análises que às vezes a mídia não te faz, mas te faz refletir com certeza aqui no canal. Um beijo.